Bom dia, Augustinho Teixeira. Bom dia, Cláudio Humberto. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui no Manhã Gente da Rádio Bandeirantes. Eu senti na pele e não quero sentir de novo. Então, assim que oscilou o índice de pessoas infectadas, eu passei a usar e recomendo também as pessoas usarem, né? Concordo plenamente com vocês. Margeia a ignorância você querer não pedir para as pessoas. Caminha para ser quase inevitável tornar obrigatória a máscara novamente. Ontem, o estado de Santa Catarina já registrou um estado de emergência devido à ocupação novamente de leitos por vítimas do Covid. Então, eu aqui ainda não tornei obrigatório pela boa coerência. Lá atrás, quando nós tivemos que tomar as piores medidas, era para não faltar leito de hospital. A ocupação hospitalar não teve uma oscilação alta. Se passar a ter, isso quer dizer, se tiver um aumento de casos de Covid que leve as pessoas a serem internadas, não tenha dúvida que eu tomarei todas as medidas necessárias. Eu fiz isso em um ano dificílimo, que é quando eu estava imaginando disputar a minha reeleição. Se eu coloquei em risco até a possibilidade de ser reeleito, jamais deixarei de tomar qualquer medida visando a proteção. O nosso lema aqui, eu não troco vida por voto. E não troquei, mesmo no ano da campanha. E lamento todos aqueles que colocam o calendário eleitoral acima do calendário da saúde das pessoas. Agora, nós não temos exemplo, né? Nós tivemos durante 2 anos um presidente da República que não acreditou na ciência, não acreditou na vacina, negligenciou. O primeiro ano, quando a Pfizer tinha vacina para vender, ele não quis comprar, não usa máscara, quando o mundo inteiro usava máscara e era obrigado no Brasil. Os seus apoiadores eram multados por não respeitar. Então a gente está num dilema muito difícil, porque o chefe da nação é sempre o primeiro a dar o bom exemplo. E infelizmente o que nós vimos nesses 2 anos de pandemia foi um mau exemplo. Então agora é seguir em frente. Realmente é preocupante, porque nós estamos no período do inverno, onde as pessoas ficam mais aglomeradas em ambientes fechados. Então a máscara, com certeza, neste momento recomendada, a minha está aqui, ó. Estou aqui na entrevista com vocês agora, estou sozinho nesse ambiente, mas eu tenho agenda para cumprir aqui em São Bernardo hoje até às 2 horas da tarde e com certeza recomendo que as pessoas usem a máscara. Prefeito, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Só para a gente arrematar esse assunto, sabe que eu conheci uma pessoa aqui esses dias, aqui em Brasília, que trabalha no comércio, que teve Covid 5 vezes. 5 vezes. Quer dizer, se protege, é alguém que usa máscara ainda, mas pegou Covid 5 vezes. E por que pegou 5 e escapou bem? Né? Uma pessoa mais ou menos jovem, etc. E tal, porque foi vacinada, né? Eu queria, mas assim, a sensação que ela tem também é a mesma. Ela diz, eu uso máscara aqui, mas fico louca para tirar, uma moça, fico louca para tirar porque, afinal de contas, acabou a pandemia. Não acabou não, tem que tomar cuidado, etc. Eu queria saber do senhor o seguinte, os números em São Bernardo são preocupantes? O senhor acha que o estado de São Paulo já deveria adotar medidas mais duras no sentido de tornar obrigatório novamente o uso da máscara? Queria que o senhor falasse sobre isso, sobre os números hoje, agora, em São Bernardo, e o que o senhor aconselharia, digamos assim, ao governador Rodrigo Garcia em relação a isso. Cláudio, olhando friamente, eu acho que vai caber aos municípios tomarem a decisão. Aqui nós estamos num conglomerado urbano e a capital é sempre quem dá a diretriz principal. Eu ainda hoje pretendo falar com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, imaginar se ele pretende tomar a decisão, porque se a capital tomar a decisão, os municípios do entorno naturalmente buscam o mesmo caminho. Até porque as pessoas circulam, né? O morador de São Bernardo está em São Paulo e o de São Paulo está em São Bernardo do Campo. Então nós estamos nessa avaliação. Eu vou falar hoje ou amanhã com o prefeito Ricardo Nunes, vou ligar para ele aqui nesta manhã e imaginar o que ele está pensando. A ocupação de leitos hospitalares não foi ainda, quero deixar claro, ainda neste momento, sábado, dia 3,
um motivo de preocupação. Agora, a tendência, você percebe que tudo que ocorreu na Covid é uma tendência, né? Começou na China, Europa, Brasil, explodiu. A gente já vê estados com preocupação. Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, e são estados, especialmente Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas. E ainda assim, o nível de contaminados está crescendo muito. A vantagem: quem tomou o ciclo completo, e eu falei isso com o meu secretário da Saúde, o Dr. Geraldo, que é presidente do COSEMES, na última quinta-feira, está sendo internado quem não tomou o ciclo completo. O sujeito tomou a primeira dose, tomou a segunda e esqueceu a dose de reforço. Estas pessoas estão mais vulneráveis a pegar o Covid e aí sim ter uma complicação e desconfortos respiratórios que pode levar a uma internação. A grande maioria esmagadora que tomou o ciclo completo da vacina não tem tido problema. Bom, importante isso, então podemos ter novidades aí nessa conversa do prefeito de São Bernardo com o prefeito aqui de São Paulo sobre essa retomada aí de algumas restrições, a obrigatoriedade da máscara, temos também o passaporte da vacina, enfim, podemos ter novidade. Agora, prefeito, a pandemia não acabou. E o PSDB acabou, prefeito? Não, o PSDB passa por um momento delicado, né, Agostinho? Naturalmente. Aqui a gente não joga a sujeira para debaixo do tapete, até porque é público e notório. O partido tomou uma decisão, pela primeira vez decidiu fazer prévias, escolheu um candidato na prévia e uma cúpula do partido entende que o candidato não era o mais viável. Por bom senso, ele se retirou do processo, mas naturalmente aumentou uma crise política. Pela primeira vez desde quando Fernando Henrique foi presidente da República pelo PSDB, o partido faz um apontamento em não ter candidato. Então você tem uma minoria dentro do partido, porém com cargo de direção, que influencia negativamente nos resultados do partido e que infelizmente levam o PSDB a este momento, vamos dizer, triste, né, da sua história. O partido que já governou o país, o partido que deu a estabilidade econômica da moeda, criou o Plano Real e, infelizmente, não terá candidato a presidente da República este ano. Agora, prefeito, a gente vê como errou, ou como tem errado, né, essa cúpula do PSDB, né, uma cúpula que não gosta de João Dória e por isso conspirou contra a candidatura dele o tempo todo, inclusive nas prévias, a começar das prévias e depois das prévias também, esfaqueando, eu fico imaginando a cena que eu imagino, é o sujeito à noite numa rua escura, passando por uma viela e um monte de gente ali esfaqueando as costas dele, né, foi exatamente o que passou o ex-governador João Dória. Agora, se estava ruim com ele, é pior sem ele, né? Porque depois que ele anunciou a desistência, a candidata que é Simone Tebet, a pré-candidata que deve ser apoiada pelo PSDB, não sai de 1%, 1,4%, 0,9%, enfim, tá assim, se era ruim com Dória, é pior com Simone Tebet, né? E aí eu queria saber do senhor exatamente isso. O senhor não acha que esse erro do PSDB pode ser revisto em razão disso? O PSDB pode fazer opção por uma candidatura própria em algum momento, ou o senhor acha que isso está completamente descartado? Cláudio, possibilidade de retomar uma candidatura própria, eu não vejo mais margem para isso, especialmente se for para retomar uma candidatura, deveria ser retomada com o próprio João Dória, que foi quem venceu as prévias. Não faz nenhum sentido você escolher o candidato derrotado nas prévias, porque aí você estaria contrariando novamente a base do partido, porque quem escolheu na prévia não foi a cúpula, quem escolheu a prévia foi a base. É importante lembrar que já haviam feito um movimento de prévias exatamente tentando encurralar o candidato João Dória para ver se conseguiam derrotá-lo nas prévias. Ele foi vitorioso nas prévias. Então, a cada passo que ele dava de vitória, o partido muda a regra. Sabe aquela coisa que você entra no campo para jogar 90 minutos? Aí fala, não é mais 90, agora é só 45 minutos. Aí o sujeito marca o gol rápido, fala, não é mais 45, é 20. Então, infelizmente, o partido se posicionou de uma forma extremamente equivocada e, infelizmente, o João Dória não conseguiu atrair para o seu campo de apoiadores essa cúpula minoritária do partido que, porém,
é uma cúpula minoritária, mas que tem o poder do comando do partido, influencia nas decisões da executiva. Então, eu acho que o caminho natural agora terá uma reunião na próxima quinta-feira, dia 9, exatamente para discutir o apoio do PSDB ao MDB. A tendência natural, depois deste episódio, é o PSDB apoiar a candidatura da Simone Tebet. Quanto pesquisa, o João Dória também não se posicionava com os melhores indicadores em pesquisa. Pesquisa, nesse momento, não é um reflexo que pode ser verdadeiro nas urnas. Eu sou fruto disso. 2016, quando eu comecei a disputa em São Bernardo do Campo, eu era o terceiro colocado. Fui para o segundo turno 20 pontos na frente do segundo colocado e venci as eleições. O processo está sendo deflagrado agora. Nós vemos uma polarização entre os candidatos da direita e da esquerda, naturalmente, isso é nítido. Agora, isso não impede de você quebrar este bloqueio. Eu acredito na possibilidade real de ter sim uma terceira via que possa se apresentar para a sociedade dando uma alternativa. Meu caso, eu não vou votar em nenhum dos dois candidatos dos extremos nesse primeiro turno. Então, é muito provável que este reflexo seja influenciado por outras milhares de pessoas. Então, resumindo, eu acredito sim que há possibilidade de a gente ter uma alternativa em relação ao nem. Ora, prefeito, o senhor fala que uma minoria, né, está decidindo tudo isso. Passaram por cima das prévias, enfim, tudo isso que a gente já sabe bem. O PSDB deve, então, oficializar o apoio a Simone Tebet, mas o eleitor do PSDB vai junto com o partido? Porque tem isso também. O senhor acha que pode haver já uma migração do tucano que votaria em Dória ou em Eduardo Leite, eventualmente? Esse tucano ressentido, ele pode migrar para um dos extremos, Bolsonaro ou Lula, no primeiro turno, ou o senhor acha isso improvável? Augustinho, em um país que tem 35 partidos com registro na Justiça Eleitoral, com todo respeito, os partidos estão sendo destruídos. As pessoas não se identificam mais para votar no partido. As pessoas se identificam com as pessoas, com os candidatos. E eu vou dar um exemplo disso. O Lula, que já foi presidente da República 2 vezes e elegeu a péssima presidente Dilma, nunca conseguiu eleger um candidato a governador em São Paulo. Ele ganhou as eleições em São Paulo, mas não conseguiu eleger o seu candidato a governador e imagino que não vai conseguir novamente. Então, isso é a prova de que o eleitor vota no candidato e não vota no partido. Até porque partido político no Brasil virou quase uma franquia, né? Um negócio assustador. Não tem mais ideologia. Partido que nasce com a essência da direita apoia candidato da esquerda. Partidos de esquerda apoiam candidatos da direita. Os partidos fizeram um alto flagelo nos últimos anos. E uma postura lamentável da nossa lei que permite se abrir partido como se abre um negócio no Brasil, né? Não tem fundamento ideológico. Isso tem sido muito ruim e faz com que o eleitor procure o candidato. As pessoas não procuram. Tamanha verdade, o presidente Bolsonaro, ninguém sabe qual foi o partido que ele se elegeu. Se você for nas ruas e perguntar qual era o partido que Bolsonaro ganhou as eleições, ninguém se lembra. Aliás, o partido que ele ganhou já não existe mais. É fruto de uma junção com outro partido, criou um novo partido. E o PT não é diferente, né? O PT tem o Lula lá, mas não tem o PT. O PT foi totalmente fragilizado. Tamanha verdade, na última eleição, eles elegeram um dos menores números de prefeitos no Brasil. Então, o eleitor que sempre acompanhou o PSDB, quando o PSDB também tinha uma identidade, ele vai procurar um candidato. E, na minha opinião, esse candidato não será o da esquerda, porque historicamente nós sempre nos opomos e nos opusemos aos candidatos de esquerda. O PSDB enfrentou o Lula, o PSDB enfrentou a Dilma. Então, nós temos um histórico que sempre foi muito importante ser o contraponto dessa extrema esquerda socialista que não dá certo no mundo inteiro, tá certo? Você olha o nosso entorno aqui, a Argentina numa profunda miséria, inflação de 6% ao mês, Venezuela falida, Bolívia em estado de miséria. Então está provado que essa esquerda não funciona. Agora, o eleitor tucano
vai buscar uma alternativa, na minha opinião. Após a desistência de João Dória, o que eu mais ouvi das pessoas que sempre acompanharam os candidatos do PSDB é saber quem o PSDB apoiaria que fosse uma oposição à extrema-direita e à extrema-esquerda. Então, isso nos traz aí um sentimento que a candidata Simone Tebet pode sim conseguir atrair este eleitor que historicamente votou nos candidatos do PSDB. Mas, prefeito, olha, a gente olhando a situação do PSDB, né, que é muito ruim, pior ainda é a situação da candidata. Embora ela seja pré-candidata, etc. e tal, a dificuldade dela assim, decorre do próprio partido, o MDB, que não a quer. Né? Uma pesquisa interna mostrou que da bancada federal, 70% do MDB quer apoiar o Bolsonaro, 30% quer apoiar o Lula, não sobrou ninguém para ela, né? Então, assim, e é uma pessoa, ontem no canal Band News TV, o líder do PSDB no Senado, Isalci Lucas, que é daqui de Brasília, disse que o PSDB está na expectativa de gestos, né, do MDB para então formalizar apoio a Simone Tebet. E que gestos seriam esses? Facilitar a vida dos candidatos do PSDB nos estados, né? Onde tem ali candidatos do MDB e do PSDB disputando o mesmo cargo, que o PSDB abra mão também ali o MDB abra mão para que o PSDB consiga, então, viabilizar projetos eleitorais tucanos, né, nos estados. E qual é, novamente, a dificuldade? É que a candidata não é nenhuma Brastemp. Não tem ninguém ali louco para apoiar ela e disposto a abrir mão de projetos políticos como quer o PSDB. Está difícil a situação. Como que o senhor acha que o que é que vai resultar, né? Inclusive dessa constatação que o senhor nos falou agora há pouco, né? O PSDB nunca deixou de ter candidato. Pela primeira vez, né, os candidatos do PSDB nos estados não terão um correligionário, né, não terão um palanque, digamos assim, presidencial para facilitar a vida deles, né? A situação do PSDB é de fato muito difícil. Como o senhor acha que vai acabar tudo isso, né? Sobretudo diante da polarização evidente entre os dois principais candidatos? Cláudio, eu costumo não opinar numa legenda que não é a que eu faço parte. Então, falar sobre o posicionamento do MDB quanto à sua própria candidata é uma decisão interna. Caberá muito mais a ela buscar atrair esses eventuais dissidentes. Você me fala de uma grande maioria que não quer a sua candidatura. Se for isso mesmo que eles levarem à tona, é um problema tanto quanto foi o do PSDB. E eu entendo que a candidata Simone Tebet é uma candidata com bom conteúdo. Foi prefeita de uma cidade importante do Mato Grosso do Sul, que é Três Lagoas, foi vice-governadora. O seu pai teve uma trajetória importante na política brasileira, né, no Senado, com posições importantes. E ela é uma senadora que realmente tem tido uma postura muito correta em favor do Brasil. Se você me perguntar se ela é um bom produto a ser apresentado, ela é um bom produto a ser apresentado sobre as qualidades políticas. A campanha deixa o candidato conhecido, até pela exposição que ele tem, televisão. Então é um momento que você se apresenta. Ela se posiciona muito bem. A senadora Simone Tebet tem um propósito para o país bastante atraente. Esses conflitos internos partidários existem em todo lugar. O único que não tem esse conflito são as legendas cartoriais, né? Para onde, por exemplo, Bolsonaro foi agora, PL. PL tem um dono do PL chama Valdemar Costa Neto. Mas se o Valdemar falou que esse é o candidato, não tem conflito. Quem não quiser apoiar o candidato, saia do partido. Diferente de partidos maiores, partidos com uma tradição democrática maior, que é o caso do nosso partido, o PSDB, e o MDB, que é um partido importante também dentro da federação. Prefeito. Eu acho que ela supera isso, até porque quem criou esta candidatura foi o próprio MDB. Agora, sempre existirá essas posições. O PSDB mesmo, quando apresentou os seus candidatos, não foi unanimidade. A gente percebia em alguns estados que existia uma tendência de apoiar um outro candidato a presidente da República que não era, por exemplo, o candidato apresentado. Eu dou um exemplo. O Aécio Neves tinha uma proximidade enorme com o Lula,
quando disputou o governo de Minas Gerais, especialmente na sua reeleição. Eu me lembro de um material gráfico impresso onde tinha Aécio e Lula na convenção que ele estaria fazendo para se reabilitar para a sua reeleição de governador. E naquele momento o PSDB já tinha o seu candidato apresentado, que era o Geraldo Alckmin. Então, esses ruídos internos sempre existirão. Prefeito, o senhor falou que o PL tem um dono, mas o PSDB não corre o risco de virar um partido de um dono também? O senhor já falou que tem uma minoria que manda, né? De uma minoria para um dono falta um pouquinho só, ou não? Não, tem muita distância ainda, viu, Agostinho? Não consigo acreditar nisso. Não, o partido tem grandes nomes ainda, não consigo imaginar. Se isso ocorrer, é o fim do partido, com certeza. Prefeito, eu tenho uma curiosidade final aqui, que é sobre a quantas andam a representação que foi apresentada pela deputada Carla Morando. Eu sei que o senhor no município e a população da sua cidade, de São Bernardo, de São Paulo de uma maneira geral, fazem severas restrições à qualidade da prestação de serviços da Enel, né, e de distribuidores de energia. Imagina que tem poste, mas eles não põem energia na rodovia, né? Enfim, tem tantas queixas dos moradores. Eu sei que a deputada interpôs aí essa representação. Como é que está isso? Me desculpe fazer essa pergunta, mas assim, como se trata de sua esposa, então eu tenho certeza que o senhor tem acompanhado o processo e também como gestor de São Bernardo. Como é que está isso? Olha, Cláudio, é uma boa pauta. A minha esposa, que é deputada estadual, a Carla Morando, se sentiu no dever do cumprimento do seu mandato de fiscalizar, acionar o Ministério Público, que foi a última alternativa que nós, tanto eu quanto ela, encontramos para ver se a Enel, que é a concessionária distribuidora de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo e em São Bernardo do Campo, possa melhorar a qualidade do seu serviço. Primeiro momento, ela acionou porque nós temos, cortando São Bernardo do Campo, a rodovia Anchieta, que tem o sistema de iluminação pública, que não funciona e é de responsabilidade da Enel, nós apuramos, não é da concessionária, e a Enel sequer liga, está o poste, está a luz, e ela não liga para clarear a região urbana de São Bernardo. Pior do que isso, nós chegamos agora, neste período de chuvas, bairros de São Bernardo do Campo ficaram 48 horas no escuro. Pior do que isso é um comércio estar pronto e você ter que fazer com que ele só possa ser inaugurado com gerador, porque a Enel não vai ligar a cabine primária. Então é uma tragédia esta concessionária, que hoje os acionistas são italianos, a diretoria é covarde, omissa, negligente. Eu tenho dito o seguinte, a Enel é a pior concessionária. Pior do que a Enel são os parlamentares do Congresso Nacional, porque ela é uma concessão federal, que não fazem a fiscalização. E aqui, me permita cumprimentar você, Cláudio, e a Rádio Bandeirantes, porque parece que outras emissoras têm medo, ou não sei por qual razão, não denunciam. E a Enel está levando a um crime, porque deixar 48 horas bairros no escuro, você pode estar comprometendo a vida de uma pessoa que precisa de energia elétrica, que está acamada, que cumpre um home care dentro da sua casa e que não tem menores condições. Aí, o cidadão comum ou pequeno comerciante perde os produtos perecíveis, sabe o que eles falam? Entre com um processo, que é o mesmo quando oscila o fornecimento de energia elétrica e você queima o seu refrigerador, o seu micro-ondas. Então a Enel, para mim, é uma empresa péssima, lamento que ela não é multada, não é fiscalizada. E eu fui olhar o balanço dela. Em meio da crise que o país atravessa, da pandemia, ela não teve problema. Os lucros da Enel, o balanço trimestral dela é cada ano maior. Então, está claro que eles cortaram despesas de manutenção, precarizaram o serviço, aumentaram o seu lucro e ninguém faz absolutamente nada. Eu espero que o Ministério Público de São Paulo tome duras providências. Esse presidente da Enel, que é um covarde,
eu consegui o celular dele, mandei mensagem, sequer ele respondeu. Aqui em São Bernardo, o povo já está imaginando ir fazer um protesto na casa dele. Ou cortar a energia da casa dele e deixar ele 48 horas no escuro, que é o que ele faz com a população. Esse vagabundo, é isso que ele é, um vagabundo maldito. Então, nós vamos aqui às últimas consequências, porque é inaceitável. Ninguém está pedindo favor, a Enel cobra, a energia elétrica do país é cara e, infelizmente, você não tem. Razão pela qual a minha mulher, a deputada Carla Morano, numa decisão acertada, procurou o Ministério Público, representou e está fazendo este duro acompanhamento para ver se essa péssima concessionária melhora o serviço para a população. Ou tira a Enel também, né? Podemos tirar também, né? Quando não funciona, porque quando privatiza... Esse canto de sereia que é privatizar, que tudo melhora, né, Cláudio? Às vezes melhora, às vezes piora demais. Demais. Mas tem que fiscalizar, lógico, né? Eles não fiscalizam. Tem a agência de energia elétrica, a ANEEL, é uma nulidade completa, né? Fica lá para fazer, para prestar vassalagem a essas empresas. Como as agências são de um modo geral, né? De um modo geral. Exatamente. Né? De saúde suplementar também é uma piada. Diga, prefeito. É o único serviço que você não tem opção. Concessionária de água. Se você não quiser, você compra caminhão-pipa, fura um poço, você tem a opção. Televisão, TV a cabo, você troca. Também não TV funciona aberta, nada, né? Você troca, fica a mesma porcaria, mas tudo bem. A energia elétrica, ou você compra dele, ou você fica no escuro, você não tem outra opção. Não, e o problema é que a gente compra. É um negócio horroroso. E o problema é que a gente compra e fica no escuro. Acontece as duas coisas. Compra e fica no escuro, é isso. Prefeito, parabéns. Tenho certeza que o senhor falou em nome de muita gente que está acompanhando a gente aqui. Prefeito, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Conversando com o prefeito Ricardo Nunes, se ele der ok para voltar a máscara e passaporte da vacina, o senhor dá um toque pra gente, tá? Com certeza. Um bom sábado, muito obrigado pela oportunidade. Aliás, o Augustinho Teixeira, na minha opinião, um dos melhores repórteres investigativos. Agora ele está dentro do estúdio, mas ele era bom de rua, pegava cada cagada do povo aí, impressionante. Inclusive em São Bernardo. Inclusive em São Bernardo. Mas estamos de olho aqui. Grande repórter. E o Cláudio é um excelente jornalista da política brasileira. Bom sábado para vocês. Valeu, prefeito. Para o senhor também, prefeito. Muito obrigado pela entrevista. Abraço. O prefeito se alterou um pouco, mas foi por uma causa nobre. A Enel realmente tira o juízo de qualquer um. Isso é para tirar a paciência de qualquer um mesmo, né? Imagina, isso é um escândalo. Como você diz, Augustinho, o papel das agências reguladoras no Brasil é uma piada, né? Vergonha. Essa ANEEL que promove, enfim, que tem a responsabilidade da fiscalização, a Agência Reguladora de Energia Elétrica, é uma nulidade, né? Fica prestando vassalagem às empresas em vez de fiscalizá-las, né? Tanto quanto todas as demais, são 11 agências reguladoras, todas elas incorporadas, digamos assim, né? Aparelhadas pelas empresas que deveriam regular. É isso. Agora são 9h37, a gente volta já já. Trânsito.